se você tiver interesse, gostei desse negócio, eu acho que essa empresa é bacana, quero investir nas empresas do ISE, você compra uma cota do ETF. E é uma cota bastante acessível, né? Então, aqui é uma alternativa e já é negociada em bolsa, inclusive, né? Esse tipo de fundo é negociado em bolsa. Então, é uma alternativa bem interessante. O mercado também tem outros fundos, mas aí eles não são exatamente o ISE. São fundos que têm como critério, por exemplo, para fazer parte da minha carteira, tem que fazer parte do ISE, ou tem que performar de uma forma ou de outra no questionário. Aqui não, aqui é o ISE 100%, tá? Aqui eu estou trazendo duas conclusões. Vocês lembram que eu falei que o EFC fez uma pesquisa lá em 2010 sobre os 5 anos do ISE, né? Aqui algumas conclusões principais. Primeiro que se percebeu que o ISE teve impacto no desenvolvimento da sustentabilidade no Brasil, né? Isso a gente não tem dúvida, foi talvez o primeiro instrumento, vamos dizer, estruturado que foi criado para estimular a sustentabilidade e particularmente na adoção de boas práticas, né? E criar um desejo das companhias abertas que não fazem parte do ISE em melhorar as suas práticas. Então aqui a gente está dizendo que o ISE, e ele ainda faz muito isso, né? Quer dizer, ao responder o questionário, que é um diagnóstico de sustentabilidade, eu vejo o que eu preciso fazer, onde eu preciso evoluir. Então, isso daqui claramente é uma questão que o ISE alcançou e continua alcançando, né? E, obviamente, nas empresas que estiveram, estão ou querem fazer parte, tem um grande impacto e utilizam como um guia para seleção e implementação de práticas responsáveis, que é mais ou menos a mesma questão. Então, aqui a gente está falando que o ISE é uma boa ferramenta de gestão, né? No fim, pode ir, Rodrigo. No fim, mas ele não foi feito para ser uma ferramenta de gestão, ele é um índice de ações. Então, óbvio que esse é um ganho dele, mas aqui entra efetivamente, né, a questão dos desafios. Aqui também foi um seminário feito em 2010, com uma pessoa do EFC. Aqui ela traz essa questão que eu já falei, impacta na reputação, impacta em melhores práticas, isso tudo acho que ninguém tem dúvida. No entanto, nas questões dos aspectos financeiros, ou seja, melhoria no valor da ação, mais acesso a capital, mais liquidez, ainda não foram atendidas. E não foi só o ISE, gente. Qualquer índice de sustentabilidade no mundo tem esse desafio aqui, que não é um desafio só do índice, é um desafio da agenda de sustentabilidade. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que o ISE sozinho não faz verão, né? Porque, assim, enquanto a gente estiver ainda em definição de uma macroagenda de sustentabilidade, seja precificação de carbono, de novos mercados, isenção, enfim, essa agenda tem que evoluir e aí você consegue ter as questões vindo também juntamente. Mas a gente vai mostrar alguns resultados que já apontam isso naquele valor do ISE. Que é esse aqui, então. Aqui está o PDF para a pesquisa completa, se vocês depois quiserem acessar. E quais são as principais conclusões aí que a gente teve? Ganhos tangíveis, né? Então, vamos começar. Isso daqui é interessante porque quando veio da GV, a primeira tela era os ganhos intangíveis. Eu pus para lá, né? Eu falei, não, vamos falar do tangível primeiro, porque os intangíveis já né? A gente precisa provar muito os tangíveis. Primeiro, aí a compilação das pesquisas mostra que tem uma correlação do desempenho socioambiental com o desempenho financeiro. E cada pesquisa tem lá a sua metodologia, o seu cálculo matemático. Então, isso realmente está sendo comprovado aí nessas pesquisas, vou mostrar. Aqui estão 2 exemplos de pesquisas distintas. Empresas da carteira do ISE apresentam um valor de mercado de 10% a 19% maior do que o grupo de controle correspondente. Então, essa é uma pesquisa muito extensa, que no paper tem todos os detalhes, mas ela chegou a essa conclusão. As empresas do ISE, se eu comparo com empresas de um grupo correspondente não integrantes do índice, as do ISE têm de 10% a 19% de valor de mercado maior, né? E isso daqui é bem interessante, a gente está perto de viver isso, né? Nos dias próximos ao anúncio da carteira, as ações das empresas que participam dessa carteira têm um retorno acumulado anormal de 1,9% em relação às empresas do mesmo setor, porque elas estão compondo aquela carteira que depois vai haver, não que vai haver uma grande mudança, né? A gente tem assim um núcleo que acaba se mantendo, mas é interessante isso, o mercado precifica isso alguns dias antes do anúncio da carteira. Intangíveis eu acho que a gente pode falar bastante, teria até mais para falar. Essas empresas que participam de um índice de sustentabilidade, elas de uma certa forma são um first mover, né? Elas estão trazendo novas colocações, inovação, compensação de custos, enfim, elas têm ali uma agenda bastante proativa.
Elas têm uma possibilidade de influenciar o ambiente regulatório, que elas estão adotando boas práticas, elas têm uma condição maior de ter interlocução com o ambiente regulatório, uma vantagem competitiva de adequação prévia a uma regulação que chegue, né? Ganho reputacional, nem vou me deter, eu acho que isso está dado, né? Acesso ao conhecimento e inovação, obviamente, porque são iniciativas voluntárias, né, que o índice pede, muito além do que é feito de linha básica, e isso traz conhecimento. A rede das empresas que participam dos workshops, que participam das oportunidades que são dadas, tem um ganho ali de troca de informação muito grande. E uma geração de valor compartilhado, né? Aqui tem uma coisa bastante conceitual que é importante quando a gente fala dessa agenda, que a geração de lucro envolve um propósito social, né? Quer dizer, a gente está falando dessa mudança de modelo de negócio, essa mudança de modelo de consumo, né? De modelo de comportamento, é disso que a gente está falando quando fala de sustentabilidade, né? E aí, esse propósito a mais para além do lucro é uma forma avançada de capitalismo, e tem N livros aí falando dessas questões, mas que cria um ciclo positivo de prosperidade, tanto para a companhia como para a comunidade, né? Então a gente entende que as empresas que estão buscando adotar uma macroagenda, elas têm aqui por trás um olhar muito avançado, e é o olhar para onde a gente vai, né? A gente já sabe que a gente está indo para lá, para uma sociedade que olha para as questões não só do ponto de vista financeiro. Acho que a questão é a velocidade, né? Aqui foi a parte da pesquisa que foi feita exclusiva, né, com fundos de pensão, foi feito com o apoio da Abrap e PRI. Foram 12 fundos que participaram, que gerenciam 260 bilhões de reais, que representa 45% do total estimado desses investimentos, então, ou seja, um universo representativo. O objetivo era aquele que eu já falei, entender de que forma o ISE auxilia ou pode contribuir para o trabalho de análise de investimento desses fundos de pensão. Até porque eles têm um papel fundamental aí no fomento e evolução do investimento responsável. Os fundos de pensão, né, gente, acho que talvez vocês já tenham essa informação, eles são os fundos que mais puxam a agenda de investimento responsável, né? Por quê? Porque eles têm uma responsabilidade fiduciária sobre todo, né, o recurso investido ali, e que tem que estar no longo prazo, né? Tem que pagar a aposentadoria lá na frente. Então, esses são os que criaram o PRI na ONU, porque eles querem saber o que as empresas estão fazendo do ponto de vista social, ambiental, de governança econômico-financeira. Então, eles têm um papel fundamental. Uma das respostas aqui, né? 75% dessas instituições entrevistadas, elas utilizam ou pretendem utilizar aquelas respostas do questionário do ISE que são abertas pelas empresas, né? Em até 2 meses, reforçando a importância da transparência para análise e processo decisório. Eu acho pouco. Acho que tinha que ser 100% aqui, pretende usar, né? Mas, de novo, é uma agenda em construção, né? E vocês vão ver na próxima tela que existe um desconhecimento muito grande, por isso que eu falei que quando vocês, né, nem todo mundo aqui conhecia o ISE, não é uma questão daqui, existe um desconhecimento muito grande sobre o questionário do ISE nos fundos de pensão, e a gente já está trabalhando nessa linha para aumentar. Então, 17% possuem conhecimento aprofundado. 17%. 50% conhece a estrutura e os temas, e 33% desconhece o questionário. É muito alto, né? Se a gente está falando dos principais fundos de pensão do Brasil, e aqui é uma lição de casa para a Bolsa e para a GV em reforçar para esse público as práticas mapeadas e como ele pode integrar isso na sua análise. Por fim, aqui a gente tem a perspectiva dos investidores, né? Que quais seriam, então, as principais contribuições do ISE para os investidores e as empresas? É um referencial de mercado, é fonte de informação detalhada. Vocês, como consumidores, vocês viram lá, são 14 empresas abrindo as respostas. Vocês podem entrar lá e deixa eu entender o que essa empresa faz na natureza do produto. A gente já viu tantos escândalos aí em empresas, né? Deixa eu dar uma olhada. Então, aí tem uma atitude cidadã também que o ISE traz, para além do investidor, né? Estimula as empresas a aumentarem a transparência. Essa é uma agenda permanente da Bolsa, né? O investidor vem à Bolsa pedindo essas informações, então estimula muito a abertura de transparência, a abertura das informações. Obviamente, agregar valor às empresas, né? A gente quer que o valor da ação seja maior, a gente quer que ela tenha mais rentabilidade, a gente quer que realmente faça uma diferença do ponto de vista econômico. E atuar como padrão para avaliação de desempenho das empresas em relação ao investimento responsável, né? Ser uma referência efetivamente. Gente, é isso que eu trouxe aqui para vocês, né? Na verdade, o ISE para a gente é um carro-chefe que a gente trabalha dentro da BMF-Bovespa, é um índice referência no mundo, o professor falou, apresentei isso lá em Genebra, é um índice que a gente tem conversado muito com outras bolsas aqui, estive no Chile, o Chile está pensando em lançar, né?
A gente lançou lá em 2005. Então, eles vêm a nós buscar informações. Então, é uma agenda absolutamente fundamental e que estimula muito as empresas a quererem participar e quererem aumentar aí as suas práticas. Esse é o site que a gente tem para trazer todas as informações de sustentabilidade da BMF Bovespa, se vocês tiverem interesse. Vocês veem que logo na capa do site a gente põe ali o desempenho do Ibovespa, CO2 e ISE. Estamos com internet aí? Está sendo filmado. A internet tem? Tem internet ali? Tem. Entra no site. Vamos passear. Bacana. 2 minutinhos para eles. Vamos lá. Eu não sei se... Faz um roadshow. Vamos lá. Não sei se vocês têm alguma questão, vocês têm alguma dúvida. Oi. Pode falar. Com relação à limitação do número de empresas, né, que vocês colocaram, será que é interessante mesmo manter essa limitação, já que existe uma diferença no valor da ação do grupo que está na carteira do ISE, o grupo que não está? Uma empresa que foi, por exemplo, excluída dessa carteira não pode trazer não pode prejudicar ela? Na verdade, hoje, até o momento, e eu acho que isso ainda se permanece, eu digo, o Conselho acredita que ainda permanece por uns 2, 3 anos, nenhuma empresa ficou de fora da carteira pelo limite de número de ações, não, de empresas. A gente sempre teve 2, 3 vagas, né? O que aconteceu assim, não tivemos candidatas. Né? Então, a gente realmente escolheu a carteira em todos esses anos das que tinham que compor mesmo. Não teve esse processo, vamos dizer assim, as duas podiam estar, mas eu só tenho uma vaga. Até então não teve. É uma boa pergunta, essa é a nossa preocupação. Por isso que a gente sempre revisita o número. Né? Quando a gente bateu 38, que foi há 2 anos, teve no mercado uma coisa, ai meu Deus, daqui a pouco vai ter limite, eu preciso tomar conta, que é bom. Né? Então, a gente também tem esse efeito, porque o ISE ele tem uma questão evolutiva, né? Quer dizer, você tem que melhorar as suas práticas. Então, uma questão, às vezes, uma empresa que compõe a carteira num ano e não compõe no ano seguinte, porque a gente nunca fala saiu da carteira, porque não é uma questão sequencial. Ela não deixa de fazer. Cada ano anuncia uma nova carteira. Não faço relação com a carteira anterior. Quem faz são jornalistas, quem faz é o mercado, é natural que faça. A gente diz a nova carteira. Então, as empresas que compõem a nova carteira, né? Então, a gente, quando essas empresas podem compor num ano e, sei lá, não compôs no ano seguinte, ela deixou de depor as práticas de sustentabilidade? Não, obviamente não. Seria leviano dizer isso. Só que ela não evoluiu tanto quanto as suas pares para fazer parte da carteira. Mas é uma boa pergunta, a gente está atento a não fazer isso, a não penalizar por uma questão numérica, né? A gente quer poder ter um ISE com 100, né? Agora, existe por trás dessa, vamos dizer, exclusão, quando ela acontece, um outro efeito, que é um efeito um pouco mais de natureza de responsabilidade. Ou seja, se a empresa se qualificou para entrar no ISE, a expectativa é que a administração dela, o conselho, a diretoria, continue se esforçando para manter a posição. O que significa que a gente quer que seja um índice sério com responsabilidade social. Não é um índice que eu construo para ganhar dinheiro de qualquer jeito. Eu construo para ganhar dinheiro com responsabilidade social. Então, eventualmente, se houver uma empresa que é excluída por um motivo desse, que ela não evoluiu, e outra que vem chegando e ultrapassou, essa punição é justa, ela é fair. Você pode ser, trocou o presidente do Conselho de Administração, o anterior era apaixonado, o atual é um apologista do caos. Essa aí. Você vai punir a empresa, vai punir, só que ela merece ser punida. O aluno que é reprovado que não estudou. E a gente tem